Boa noite e bem-vindo ao jornal. Operadores de postos de abastecimento reconhecem um abrandamento da pressão por parte dos automobilistas, apontando como principal razão a resposta contínua à procura. A informação foi partilhada este domingo por gestores de bombas de combustível que, no entanto, recusaram prestar declarações formais por falta de autorização. Ainda assim, numa ronda realizada a vários postos, a reportagem da MBC-TV constatou um ambiente de menor pressão, contrariando os cenários de corrida ao abastecimento que vinham sendo motivados por informações sobre uma possível escassez de combustível no país. Embora algumas bombas estejam a registrar falta de gasolina, situação associada à maior procura durante o fim de semana, os operadores asseguram que o abastecimento deverá normalizar ao longo desta semana com a retoma dos serviços de distribuição que estiveram interrompidos durante o fim de semana. E o jornalista Salomão Moiane está convicto de que a crise que Moçambique enfrenta não resulta apenas da falta de combustível, mas, sobretudo, da insuficiência de infraestruturas de armazenamento a médio e longo prazos. Moiane alerta que o projeto de independência econômica, defendido por sucessivos governos, dificilmente terá sucesso enquanto o país continuar dependente de consumo e reservas de volumes residuais. Para mim, não há crise de combustível neste momento no país, mas há uma crise de infraestrutura de armazenamento de combustível a médio e longo prazo, que isso tem que ser resolvido internamente. Nós temos que ampliar as nossas capacidades de ter combustível por mais tempo, não só termos diesel, gasolina para 1 mês, 2 meses, e eu acho que isso é muito pouco. Nós temos que evoluir. O projeto da independência econômica de Moçambique não pode triunfar enquanto Moçambique estiver a consumir quantidades marginais de combustíveis, quer dizer, está a consumir pequenas sobras que só dá para 12 dias. Estamos a discutir aqui 12 dias. Outros países estão a discutir 6 meses. Temos ainda déficit grande nessa questão de infraestruturas de armazenamento de produtos estratégicos para a economia nacional. E o sintoma disso é esta crise de expectativas, que de repente as pessoas correm para as gasolineiras, para as bombas de combustíveis, a pensar que há de acabar, porque ouviram dizer que só tem reserva para 12 dias. Exatamente, mas eu acho que as pessoas não têm nada que se guiar por isso, porque as autoridades competentes nos asseguram que há combustível. Nem por isso deixamos nós de lamentar a falta de investimento em infraestruturas de armazenamento de combustíveis no nosso país. O partido Anamola não confirma as informações postas a circular sobre o levantamento da imunidade do seu presidente, Venâncio Mondlane, pelo Conselho de Estado. Denis Tivan, porta-voz do partido, disse que tanto Mondlane quanto o seu partido ainda não receberam nenhuma comunicação formal do órgão presidido por Daniel Chapo sobre o levantamento da imunidade. Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação noticiaram que a imunidade de Venâncio Mondlane e Albino Forquilha tinha sido levantada pelo Conselho do Estado para que estes pudessem ser ouvidos pelo Tribunal Supremo na sequência do processo que corre na Justiça sobre as manifestações pós-eleitorais que culminaram com a morte de mais de 400 pessoas e várias infraestruturas destruídas. Segundo as mesmas fontes, o arauto da notícia sobre o levantamento da imunidade teria sido Albino Forquilha, líder do Podemos. Ouvido pela MBC-TV, o porta-voz do partido Anamola, Denis Tivane, não confirmou a informação, tendo dito que tanto Venâncio Mondlane quanto o partido não tinham sido notificados sobre a medida. Eu não confirmo que tenha havido um levantamento de imunidade por parte do Conselho de Estado. O que nós temos estado a ver é um ventilar de informações
mais ou menos desconexas e muitas vezes sem realidade jurídica adjacente a elas. Ao nível do nosso partido também desconhecemos. É por isso que nós não temos uma opinião pública consolidada sobre esta questão. Porque não tendo acesso à informação, acesso às fontes dessa informação que tem sido veiculada, torna-nos difícil saber. Então, o que eu quero aqui dizer é que não quero dizer que sejam boatos, até pode ser que as pessoas tenham alguma informação. Denis Tivani esclareceu que Venâncio Mondlane tem sido comunicado formalmente sobre as reuniões do Conselho do Estado, pelo que o expectável é que, a ser verdade, o líder do Anamola seja comunicado também formalmente. Nós vemos o Conselho de Estado a funcionar de forma mais ou menos aberta, pelo menos os convites para o nosso presidente, e assim acontece depois do fim das sessões, nós ficamos a saber do briefing dos assuntos. Então, a ter que haver um levantamento de imunidade, tal tinha que ser feito num dia em que o próprio Venâncio Mondlane estivesse lá presente. O Albino Forquilha também estivesse lá presente. Então, se nós não temos essa informação, não sei como é que nós podemos confirmar, não sei. Apesar das informações postas a circular, Denis Tivani disse que seu partido continua tranquilo. Não, nós estamos tranquilos. Claro que a cada vez que as informações saem, entre nós nos perguntamos se alguém tem alguma informação oficial. E à medida que nos respondemos que não, não e não, então chegamos à conclusão que talvez o melhor é aguardar pacientemente que nos cheguem essas informações que os outros eventualmente tenham, de forma não oficial, mas que possam ser de fontes fidedignas. Por serem membros do Conselho do Estado, Venâncio Mondlane e Albino Forquilha deverão ser ouvidos pelo Tribunal Supremo sobre o seu nível de envolvimento na convocação e danos decorrentes das manifestações que sucederam às eleições gerais de 2024. Portugal está a atrasar a deportação do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Maputo, uma vez que, segundo a RTP, as autoridades portuguesas ainda não autorizaram a escala em Lisboa, o que acabou por impedir o seu embarque no voo previsto após a libertação a 26 de março. Deste modo, apesar de já ter cumprido a pena nos Estados Unidos, Chang continua sob custódia das autoridades migratórias norte-americanas, enquanto se aguarda pela regularização da documentação necessária para a sua passagem pelo território português. A deportação do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, para Maputo está atrasada devido a problemas na escala em Lisboa, segundo informações divulgadas no último sábado pela Rádio e Televisão de Portugal. Chang deveria ter sido libertado no dia 26 de março de 2026, após cumprir a pena a que foi condenado pelo Tribunal de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, no âmbito do caso das dívidas ocultas. A sentença inicial de 102 meses de prisão foi significativamente reduzida para cerca de 14 meses, tendo em conta o tempo já cumprido em prisão preventiva desde 2018 e o bom comportamento do réu. Antecipado a libertação, a defesa coordenou com o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas do EUA, o ICE, todo o processo de deportação. A Embaixada de Moçambique em Washington emitiu um documento de viagem de emergência que foi aceito pelas autoridades norte-americanas e foi reservado um voo da TAP com o trajeto Boston-Lisboa-Maputo para o mesmo dia. No entanto, já no aeroporto de Boston, Chang foi impedido de embarcar porque o documento de viagem não tinha sido previamente validado pelas autoridades portuguesas responsáveis pela escala em Lisboa. Como consequência, o antigo ministro permanece detido sob custódia do ICE, atualmente no estabelecimento prisional de Claymont Country, enquanto se tenta resolver o impasse. A defesa já solicitou ao juiz Nicholas Garaufs que ordene a deportação imediata e esclareça que documentos adicionais são exigidos por Portugal. Os advogados alertaram ainda para o estado de saúde de Chang, que sofre de doença renal crónica, hipertensão e hiperlipidemia, e alegam que não tem recebido medicação necessária. O caso
remonta ao escândalo das dívidas ocultas, revelado em 2016, envolvendo cerca de 2,7 mil milhões de dólares, tendo Zhang sido condenado em janeiro de 2025 por conspiração para fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Para já, a deportação continua sem nova data confirmada, dependente da autorização das autoridades portuguesas para escala em Lisboa. A modernização do quadro jurídico em Moçambique está a reforçar a linha de defesa contra ameaças transfronteiriças no ciberespaço. O posicionamento é do PCA do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, Lourinho Shimani, que destaca que o novo dispositivo permitirá ao país passar de uma postura reativa para uma capacidade de resposta mais proativa. A convergência entre a liberdade de imprensa e a segurança digital assume agora um papel estratégico. Para Lourinho Shimani, o novo pacote legislativo funciona como um catalisador para o reforço da resiliência cibernética do país. Segundo o responsável, a legislação cria suporte jurídico necessário para a implementação de mecanismos de análise forense digital e monitoria de dados com maior eficácia. Para além da área da lei de comunicação social, acho que é do conhecimento dos colegas da área de comunicação social ou da imprensa, que estamos a elaborar a proposta da lei de crimes cibernéticos, estamos a elaborar a proposta da lei de proteção de dados, estamos a elaborar a proposta da lei de segurança cibernética. Todas essas leis visam consolidar o quadro legal, da utilização segura e com garantia jurídica de transações eletrónicas em Moçambique. Pela característica da internet, para além do desenvolvimento do quadro legal nacional, que são essas leis que estamos a fazer referência, também estamos a trabalhar na adesão a convenções internacionais. Shimani avançou ainda que o INTIC está a rever a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial com o objetivo de atualizar os modelos de governação digital face à crescente sofisticação das ameaças. Entre os riscos apontados estão os ataques de phishing e campanhas de desinformação em massa, muitas delas potenciadas por inteligência artificial generativa. Estas tecnologias também são usadas, infelizmente, pelos atores negativos da sociedade para melhorar a sofisticação dos ataques cibernéticos que levam à concretização, portanto, de práticas negativas no espaço que podem ser abusos ou crimes cibernéticos. Sim, esse impacto, portanto, está a aumentar na sociedade, mas nós também temos estado a trabalhar no desenvolvimento de competência e capacidade para poder responder a esses fenómenos negativos, portanto, em ambientes digitais. Primeiro, ao nível de políticas. Nós temos a Política Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que foi aprovada, portanto, em 2021, a política e a estratégia, portanto, que era num período mais curto e terminou em dezembro do ano passado. Estamos exatamente agora, portanto, neste primeiro semestre de 2026, a rever a estratégia de inteligência artificial, exatamente para poder atualizá-la e incluir as abordagens e intervenções que o governo terá que promover para atendermos aos crescentes riscos de segurança cibernética e de crime cibernético pela utilização da inteligência artificial. Nós também teremos que usar a inteligência artificial para contrapor a este técnico. Só que para isso teremos que comprar equipamentos mais sofisticados, temos que preparar os recursos humanos e teremos que melhorar a nossa rede internacional de cooperação e colaboração com as entidades similares à nossa, portanto, o nosso grupo de respostas a incidentes de segurança cibernética para contrapor, portanto, a esta componente negativa, portanto, da sociedade. Com esta atualização, Moçambique pretende não apenas mitigar vulnerabilidades, mas também promover o uso ético da inteligência artificial, garantindo que a inovação tecnológica evolua em sintonia com a soberania digital. O sociólogo Elísio Macamo alerta que Moçambique corre o risco de cair numa situação que designou de dependência silenciosa se o Estado não explicar de forma clara os contornos da cooperação militar com o Ruanda no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. A posição surge numa altura em que cresce a incerteza sobre a continuidade do apoio internacional, particularmente às forças ruandesas, que apoiam as forças de defesa e segurança no norte do país. A gestão da segurança em Cabo Delgado entrou numa nova fase de incertezas.
A possibilidade de a União Europeia retirar o financiamento de cerca de 20 milhões de dólares às tropas do Ruanda desencadeou reações imediatas. Kigali admite retirar-se enquanto o governo moçambicano diz ter sido surpreendido pelo anúncio. Na sua habitual rubrica de opinião, o sociólogo Elísio Macamo considera que esta situação expõe fragilidades na comunicação do Estado com os cidadãos. Segundo o analista, decisões estruturantes continuam a ser tomadas sem explicações públicas claras, o que impede os moçambicanos de compreender, avaliar e posicionarem-se sobre matérias de interesse nacional. A segurança de um país é um bem público fundamental. Quando esse bem depende de forças externas, é indispensável que exista um quadro político claro, que diga quais são as condições, portanto, condições conhecidas, objetivos definidos, mecanismos de controle e, sobretudo, uma estratégia consistente de capacitação interna. Sem isso, instala-se uma dependência silenciosa, difícil de avaliar, difícil de discutir e ainda mais difícil de superar. E é neste ponto que se torna útil para mim falar daquilo a que eu tenho chamado autoridade sem explicação. O que está em causa não é apenas a falta de informação, é a ausência de um esforço sistemático de tomar a ação do Estado, torná-la compreensível e justificável perante os cidadãos. Há cerca de 5 anos, o apoio do Ruanda tornou-se peça-chave no combate à insurgência em Cabo Delgado. No entanto, é pela primeira vez que surge publicamente o orçamento concreto associado a esta intervenção, facto que para Macamo revela um déficit de transparência. Para o sociólogo, o cidadão não pode continuar a descobrir informações críticas sobre a segurança nacional através de entidades externas, sob o risco de se fragilizar a autoridade política interna. O problema é que não é a cooperação internacional. Nenhum país enfrenta sozinho desafios desta natureza. O problema é a forma como essa cooperação é conduzida e politicamente enquadrada. A segurança de um país é um bem público fundamental. Quando esse bem depende de forças externas, é indispensável que exista um quadro político claro, que diga quais são as condições, portanto, condições conhecidas, objetivos definidos, mecanismos de controle e, sobretudo, uma estratégia consistente de capacitação interna. O impasse surge num momento sensível em que a viabilidade dos megaprojetos de gás na bacia do Rovuma depende diretamente da estabilidade na região. A eventual saída das forças ruandesas não ameaça apenas a segurança das populações, mas também pode abalar a confiança dos investidores internacionais. Colocamos agora uma pausa no jornal. Seguimos ao intervalo. Até já. O que é a cena? É tudo que é imperdível, que faz o coração bater mais forte. É o pulo que te levanta do sofá. A cena é o pacote acima. Recarrega teu último pacote mensal e assista o pacote acima. São 35 dias no clássico para vibrar com o Moçambola 2026. Válido de 15 de março a 30 de abril. Porque subir de nível é a cena. A cena é a cena, Joe. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No coração de Ponta Malongane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida,
e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Valores da BVM SA. Inovação, competência, eficiência, transparência, inclusão, equidade. O futuro está mais próximo do seu negócio e cada segundo conta. Com internet dedicada de alta velocidade, as suas operações são contínuas, ágeis e eficientes. Com soluções de segurança e cloud confiáveis, toda a sua informação está protegida. Na TV Cabo Negócios, monitorizamos em tempo real o desempenho da sua rede e garantimos suporte técnico 24 horas por dia. É mais que tecnologia, é o futuro do seu negócio. TV Cabo Negócios, o futuro é agora. TV Cabo, sempre ligados. Volta à segunda parte do jornal. E regressamos para dizer que a porta-voz da bancada parlamentar do MDM diz que as interferências políticas têm inviabilizado a atuação das instituições públicas, tornando-as cada vez mais lentas e ineficientes. Judite Macuacua sugere que haja respeito pelos limites de atuação entre o poder político e o funcionamento das instituições do Estado. A influência do poder político no funcionamento das instituições públicas é um tema que vem sendo debatido há vários anos. Desta vez, foi a porta-voz da bancada parlamentar do MDM que discorreu sobre o assunto. Segundo Judite Macuacua, há uma tendência crescente do poder político interferir no normal funcionamento das instituições públicas. O que nós olhamos aqui em Moçambique, as nossas instituições têm muita burocracia, mas a burocracia que nós temos na administração pública é por causa das interferências políticas. Então, as interferências políticas fazem com que a burocracia cresça cada vez mais, por isso temos instituições lentas, nós temos reclamações, se tu não fazes parte do partido no poder, não tens acesso ao emprego no aparelho do Estado. Judite Macuacua disse que a governação é ainda melhor quando congrega diferentes linhas de pensamento unidas pelo mesmo propósito: trabalhar para o bem do país. Governar bem é governar com os outros, independentemente de pensarem diferentes, porque o que conta aqui são os resultados e que sejam positivos. O que afeta as nossas instituições, o que afeta a governação em Moçambique é não aceitar aqueles que pensam diferente. Nós queremos pessoas que pensam da mesma forma. Assim não temos como fazer a democracia. A democracia precisamos de juntar aquilo que são os pensamentos, precisamos de juntar aquilo que são as contribuições que vêm dentre vários autores, independentemente da cor partidária, e que, na verdade, seja para o bem do país. A porta-voz da bancada parlamentar do MDM sugere, por isso, o respeito pelos limites da atuação entre o poder político e as instituições públicas. É preciso perceber que existem instituições políticas e temos instituições públicas. É preciso separar a política e as instituições técnicas, ou separar a política e a técnica. Mas as instituições públicas precisam respeitar as instituições políticas, assim como as políticas precisam respeitar e não criar interferência. Judite Macuacua falava à margem do lançamento do livro Democracia Equilibrista, Políticos e Burocratas no Brasil. Independência foram radicais e irracionais e por isso ainda hoje impactam profundamente o país. Panguana ressaltou igualmente que na época a adoção do socialismo parecia ser a única saída. O panorama literário, Marcelo Panguana tem se destacado pela sua leitura atenta da história e da identidade nacional.
Nascido ainda no período colonial, a Panguana testemunhou, em idade jovem, os momentos pré e pós-independência de Moçambique, proclamada em 1975. Durante a mais recente edição do programa Moçambique 50 anos, da MBC-TV, o escritor analisou o impacto das decisões políticas tomadas na época, considerando que algumas foram radicais e tiveram consequências duradouras. Algumas opções políticas que se tomaram foram, do meu ponto de vista, muito radicais, foram irracionais. Os dados da distância que nos encontramos agora foram fatais. Naquela altura era tudo revolução. Todos eles eram feitos à custa, em nome da revolução. E nós, povo, aceitávamos esses erros em nome da revolução. Ao alcançar a independência, o país adotou formalmente a sua identidade socialista. Para Panguana, dada a dependência económica e política herdada, não haviam alternativas. A maior parte dos países que se libertaram, como Angola, como Cabo Verde, como Moçambique, a ajuda que eles receberam vinha de países específicos. E esses países tinham como orientação, digamos, o marxismo-leninismo. E não era possível, era impensável que as potências ocidentais, mais à direita, pudessem ter essa opção de ajudar os países que eles faziam questão em manter sobre a sua própria dominação. Em relação ao sistema político, o escritor observou que a emoção do momento influenciou as escolhas governamentais, levando a decisões que ainda se refletem na sociedade. A emoção obcecou-nos. O sistema político, do meu ponto de vista, emocionou-se demais e terá cometido, eventualmente, alguns erros que hoje se refletem no nosso sistema governativo. Mas naquela altura nós vivemos intensamente isso, foram momentos únicos, inesquecíveis. Formado ainda no período de vigência do Moçambique colonial, Marcelo Panguana iniciou-se no jornalismo ainda jovem, experiência que moldou o seu estilo literário direto e atento às tensões sociais e à multiplicidade de vozes do país. E assim colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Caro telespectador, regressamos amanhã para continuarmos a atualizar a informação. Boa noite, fique bem.